Meus irmãos, então, os irmãos estão convidados a abrir a palavra de Deus, como a gente tem encaminhado lá no livro de Zacarias, né? Nós vamos ver hoje no capítulo de número 5, irmãos, o verso 5 a 11. Nós estamos aí na sétima visão, né? São 8 visões que o profeta Zacarias teve, e nós estamos aí então na sétima visão. Hoje, uma visão interessante, né? E bem importante que nós possamos, assim, também examiná-la. Abra aí sua Bíblia, Zacarias, capítulo 5, versos 5 a 11. Só lembrando que o livro de Zacarias, quando ele tem essas visões, são 8 visões que ele tem durante uma noite, e nós entendemos que elas se completam, que elas, na verdade, elas formam um todo daquilo que é a missão que o profeta recebe de levar ao povo de Israel que está retornando para a terra prometida depois do cativeiro, de crer no Senhor, de também viver nos padrões que o Senhor quer, que aquela terra fosse restaurada e também espiritualmente aquele povo pudesse ser restaurado. E o versículo 5 a 11 nos diz o seguinte: Saiu o anjo que falava comigo e me disse: Levanta agora os olhos e vê que isso que sai. Que é isso que sai? Eu perguntei: Que é isso? Ele me respondeu: É uma efa que sai. Disse ainda: Isso é a iniquidade de toda a terra. Eis que foi levantada a tampa de chumbo e uma mulher estava sentada dentro do efa. Prosseguiu o anjo: Isso é a impiedade. E a lançou para o fundo do efa, sobre cuja boca pôs o peso de chumbo. Levantei os olhos e vi, e eis que saíram duas mulheres, havia vento em suas asas, que eram como a de cegonha. Levantaram o efa entre a terra e o céu. Então perguntei ao anjo que falava comigo: Para onde levam elas o efa? Respondeu-lhe: Para edificarem aquela mulher uma casa na terra de Sinar, e estando esta acabada, ela será posta ali em seu próprio lugar. Meus irmãos, nós estamos então observando que o texto chama atenção para a gente sobre uma visão até um pouco curiosa e até bem distinta das demais, porque é a realidade de uma diferença que há das outras, que alguma coisa nós podemos considerar e já quando lemos, olhando para essa figura que aqui aparece nessa visão, é bem diferente das outras, onde nós já podemos identificar, por exemplo, 4 ventos. Nós vimos que tem aqui uma revelação, né, do Senhor em outros momentos em relação a esses 4 ventos, né. Mas aqui uma efa, né, um efa, na verdade, entenda, é masculino, né, o efa é uma medida, né. Esse efa aqui chama-nos atenção, porque dentro dela havia ali uma mulher. E o que sai então, irmãos, ao que parece o profeta agora, pela distância, né, ele parece não enxergar, não compreender direito o que está vendo, ou talvez pela clareza, né, da visão não ser tão completa como deveria ter sido, ele então pergunta, né, o que é isso? E o anjo lhe diz tanto o que é, como também o que significava aquilo. Então, irmãos, nós observamos, primeiramente, o que é. O versículo 6 fala, nos diz que o anjo descreve uma efa que sai. Então, o que é uma efa? Entendendo, irmãos, efa é o maior recipiente que havia no tempo antigo, de comércio em medidas. Então, uma efa media por volta de 38 litros de cereal. Era a maior medida usada, essa medida variava um pouco de alguns lugares, mas por volta disso, provavelmente 38 litros naquele tempo, a medida de um efa. Então era, na verdade, um grande cesto, né, onde ali se colocava cereal, lembrando aqui pra gente lá, né, em Minas, né, seria um balaio de café, né, um balaio de café é uma medida. Então mede-se um balaio de café, então põe-se um preço naquilo, e aquele cereal ali, então, era a medida que seria vendida. Então, irmãos, observando, mas ele também nos diz no versículo 6, irmãos, o que significa quando ele diz: "Isso aqui é
iniquidade de toda a terra. Então perceba, o que o texto chama atenção é que há ali dentro daquele cesto, daquela medida, a iniquidade. Então a visão é claramente para a gente, a ideia de que traz aqui para a gente o pecado enclausurado, de alguma forma, ele está ali. Então, irmãos, fica claro para a gente, em primeiro momento, que esse lugar, o lugar dessa caixa, não é no meio do povo de Deus. Se é iniquidade, ela não pode estar no meio do povo de Deus. E a realidade é, irmãos, que muitas vezes nós observamos aqui dentro do texto, dentro todo o livro que vimos até aqui nas visões, o Senhor chamando a atenção que precisa haver pureza, precisa haver santificação, precisa haver um cuidado em nossa vida para que nós não venhamos a nos contaminar. E aqui, no capítulo 6, 5, então, versículo 5 a 11, o que nós vimos, irmãos, é Deus prometendo retirar do povo o seu pecado, né. Então nós podemos lembrar até o que fazemos aqui, irmãos. Fizemos aqui hoje confissão, porque nós entendemos que quem tira os nossos pecados é o Deus Todo-Poderoso. Mas essa caixa, ela está tampada. Interessante que ela está tampada e além de tampa, tem algo dentro. Além de tampada, alguma coisa está dentro dela. E diferente da quarta visão, irmãos, em que Josué é aliviado das suas roupas sujas, lá no capítulo 3 versículo 4, né, ele tira ali a roupa suja e simplesmente está lavado. Aqui, irmãos, simboliza pecados visíveis a roupa, né? Então entenda uma coisa, lá no capítulo 3, quando Josué está com a roupa suja, nós vimos que Deus falou: "Olha, você precisa purificar o povo". Então, roupa branca, então, se vê de longe, né, se vê de longe. E lembrei os irmãos que toda vez que o sacerdote, o sumo sacerdote, entrava no Santo dos Santos para falar com Deus e sacrificar a Deus e levar a Deus ali as petições, principalmente quando entrava uma vez por ano por clamor pelo povo, ele não entrava com aquela estola sacerdotal toda bonitona que a gente vê, não, mas pelo contrário, era uma roupa simples, branca, de linho fino. Não era aquela pedra, aquela cheia de pedras, não. Aquilo era para o povo ver, não era para Deus. Mas entrava-se ali com aquela estola branca, simples, porque precisava denotar pureza, precisava denotar para o povo santidade. E ali o povo via. A ideia é: olha, dá para ver santidade. Então, o que o capítulo 3 falou, quando fala da figura de Josué, ele está lembrando para a gente: olha, tem pecados que dá para ver. E esses pecados que dá para ver, a gente precisa abandonar. Agora aqui no capítulo 5, quando ele está chamando a atenção para a gente de novo, para a iniquidade, ele fala o seguinte, o que ele quer dizer com essa visão é: tem pecado escondido. Tem pecado escondido, e esse pecado escondido também precisa ser tirado. Então Deus está chamando a atenção para a gente para isso. E, irmãos, essa caixa, ela está tampada com uma tampa bem peculiar. O texto chama atenção do versículo 7 que essa tampa é uma tampa de chumbo, né. Não sei se alguém teve, assim, alguém já teve a oportunidade de ter contato com chumbo? Chumbo, né, com roda de carro, né. Os irmãos aí têm, né, pneu, roda de carro, né. Mas irmãos, eu sou filho de pescador, né, então meu pai, em vários momentos, ele saía nas mecânicas, né, nas borracharias, catando chumbo e levava aquilo para casa, né, e esquentava aquilo, eu ficava em volta dele, eu lembro disso, ficava em volta dele e ali ele fazia as chumbadas, que a gente chamava na época, né. Não sei como é que chama aqui na região, as chumbadas para poder pôr peso na linha e lançar a linha no rio para poder pescar. Então, às vezes o pai pegava lá e derretia aquilo e formava um objeto maior para depois, futuramente, ele pudesse fazer as chumbadas, né. Mas é impressionante, por que que ele usa a figura aqui do chumbo, né, que não é um metal tão rígido, tão forte, né, tão duro, né. Na verdade, ele facilmente é derretido, mas ele está aqui chamando atenção para a dificuldade que é tirar uma tampa de chumbo, o peso do chumbo, né. É um dos metais mais pesados que nós temos. Então a ideia é que essa tampa foi aqui colocada, porque o que está dentro
Quem colocou aquela tampa não quer que seja visto o que está dentro. Então, desanimar é para também desanimar a pessoa de remover o que está dentro. Se você não consegue ou vai ter dificuldade de estampar essa efa, quer dizer que, então que essa pessoa pode sim deixar para lá e desanimar. Mas também, irmãos, para proteger o conteúdo. Se aquilo é de difícil de retirar, então quer dizer que aquilo facilmente está protegido com essa tampa. Mas também, irmãos, para controlar o conteúdo, né. Então se você tem, criança pequena igual eu ainda tenho lá em casa, né, é que um dia a Manu tá fazendo isso lá, você pode ficar tranquilo, né, já tá já tá engateando, né, já tá engateando. Irmãos, mas a minha Deus abençoe que não seja assim, mas a Liz, irmãos, a Liz mexe em tudo, a Liz mexe em tudo. Então, se a gente não quer que mexa, eu já falei: "Poliana, você não quer que mexa? Tira do alcance dela". Então, uma forma de tirar do alcance de uma criança alguma coisa é pôr em algum lugar e tampar aquilo de forma que aquilo seja tão pesado que ela não consiga tirar. A ideia que o texto tem aqui e nos traz atenção é que o que está dentro dessa caixa é praticamente possível de uma pessoa tirar. Então, irmãos, não é dito pelo profeta quem abre a caixa. Mas o verso 7 nos diz que essa tampa foi removida, revelando o que havia no seu interior. E quando nós olhamos o que o texto chama atenção no versículo 7 que há dentro dessa caixa, uma mulher estava sentado dentro do efa. Uma mulher. A mulher sentada nessa efa, então, chama atenção. O anjo, irmãos, nem aguarda a pergunta, mas ele no versículo 8 ele diz: "Olha, isso é a impiedade". Aquela mulher significa, então, na visão, impiedade, pecado. O que ele está falando é, esse é o pecado de toda a terra. Então percebe, irmãos, nenhuma visão pode ser literal. Ele não está afirmando que a mulher é o pecado, tá? Deixa eu deixar bem claro aqui. Irmãos, ele não está dizendo que o pecado é a mulher, né, a figura, toda mulher é pecadora, ele não, se bem que toda mulher é pecadora, né, mas que a culpa do pecado é a mulher. Não, o que ele está chamando a atenção para a gente aqui, é para que nós entendamos o que tem dentro das escrituras, principalmente quando olhamos para o Apocalipse em relação a essa mulher, em relação a essa mulher. Irmãos, a mulher sentada no Efa é como aqui está a impiedade, a personificação do pecado. Segundo F. Bruce, irmãos, ele vai dizer que o significado completo da vasilha aparece quando é aberta e a iniquidade é descoberta, personificada em uma mulher. Essa mulher aparece em alguns eventos. Se você for comigo lá em Apocalipse, capítulo 17, você vai ver claramente a figura dessa mulher. Eu acho que os nossos irmãos da mídia pode pôr pra gente esses versos para a gente poder ler, né. Em Apocalipse 17, versículo 3, nos diz o seguinte, olha: "Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres". Então aparece essa mulher. No versículo 4 diz o seguinte: achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Versículo 5 ainda nos diz: na sua fronte achava-se escrito um nome, olha só, um nome, um mistério: Babilônia, a grande, mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então, irmãos, aqui você já entende quem é essa mulher. Essa mulher é o símbolo da Babilônia. E aí, quando a gente vai no versículo de número 18, verso 18, põe pra gente, diz o seguinte: "A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis
da terra. Então, irmãos, a visão que considera agora é dirigida contra o mal, e esse mal então está justamente aqui, chamando atenção para a gente para coisas morais. O texto chama atenção para leis, situações, irmãos, onde envolve governantes, como o próprio Apocalipse diz, os reis da terra estão envoltos e voltados para ela. E a palavra usada aqui, irmãos, para impiedade, tem significado amplo, abrangendo uma série de males sociais, éticos e espirituais que vão se voltar contra os servos de Deus. Então, irmãos, na visão, Deus entrega, enfrenta essa mulher, lançando mão de suas duas mulheres, o texto fala aladas, né? O texto usa a figura até que essas mulheres são mulheres que têm asas como cegonha, o versículo 9, né? Então, aqui, irmãos, elas levam essa efa. O versículo 9 diz: Levantei os olhos e vi, e eis que saíram duas mulheres. Havia vento em suas asas, que eram como de cegonha. Levantaram o efa entre a terra e o céu. Irmão, segundo Bruce, ele vai dizer que o vento nas suas asas possivelmente denota o Espírito Santo. O Espírito Santo. O profeta descreve então asas como cegonha. Possivelmente, irmãos, a forma da asa da cegonha, por causa do tamanho das asas que ele viu, e a cegonha é um animal que tem as asas maiores do que o corpo, ele então identifica que como cegonhas, indicando, irmãos, periodicidade, porque são aves, irmãos, que têm mudanças de locais, são aves migratórias. Então chegaria um momento daquele pecado migrar dali, ser retirado do meio. O que o texto está chamando a atenção é que Deus vai tirar o pecado do meio do povo de Deus. Essa mulher, ela vai migrar. O versículo 10 diz: para onde levam elas o efa? Então, essas duas mulheres aladas, para onde elas pegaram e levaram essa outra mulher que estava dentro do efa? A resposta do anjo vem logo após, irmãos, quando ele diz: para edificarem aquela mulher uma casa na terra de Sinar, e estando esta acabada, ela será posta ali em seu próprio lugar. Irmãos, onde é Sinar? Sinar, alguns comentaristas vão dizer que ela é a terra onde foi construída Babel, mas com certeza ela é a terra onde a Babilônia estava. A terra de Sinai é identificada nas escrituras como sendo a terra da Babilônia, a região da Babilônia. Irmãos, meus olhos quando observam isso, o texto chama atenção para a gente que o lugar do pecado não é no meio do povo de Deus, e Sinar no hebraico é um nome antigo para Babilônia, do representante, irmãos, daqueles que buscavam tirar Deus do trono, daqueles irmãos também lá da Babel, né, que buscavam tirar o Deus do trono, e como nós vimos em Apocalipse, daquilo que vai significar o grande pecado. A prostituição do povo de Deus, o que o texto está chamando a atenção é: agora chegou o momento de purificação interior, não é mais aquele pecado visível, mas aquele pecado escondido que precisa ser tirado das nossas vidas. O local, a casa, ainda não estava pronta, mas haveria ali um lugar, o seu próprio lugar. O versículo fala: tem lugar nessa terra para o pecado, mas não é no meio do povo de Deus. Irmãos, e por isso nós somos convidados aqui, rapidamente, irmãos. Eu vou deixar aqui para você algumas lições importantes. Deus tira o pecado do seu povo, mas o que esse texto chama atenção para a gente? E eu queria deixar para você que precisamos, irmãos, admitir que há pecados ocultos que precisam ser expulsos de nossa vida. Aquilo que eu e você não vemos no irmão. Aquilo que eu e você não conseguimos enxergar.
Aquilo, irmãos, que aparentemente aos olhos não é visto, irmãos. Então, os pecados notórios são aqueles que nós vemos lá. Então, esses notórios, claramente, irmãos, a igreja olha e observa e fala o seguinte: ó, isso aqui nós conseguimos tratar, isso aqui nós podemos resolver. Mas, irmãos, quando nós não conseguimos enxergar aqueles pecados que nós não podemos de forma nenhuma ver, sondar os corações, como o próprio Cristo, o Senhor, faz, ele chama-nos a atenção que nós precisamos abandonar esses pecados. Richard Phillips, irmãos, ele fala o seguinte sobre, essa realidade, quando ele diz o seguinte: "Mostra-nos que o mal tem rosto". Quando ele fala da mulher, ele fala: "Mostra que o mal tem rosto", ou seja, dá para ver. O que ele quando ele fala sobre o mal ter rosto, dá para identificar o mal. Isso, eu queria deixar para você, querido, que nós precisamos identificar diante de Deus os nossos pecados. Quantas vezes, querido, você vai confessar a Deus o seu pecado, você fala: "Senhor, perdoa aí, o senhor sabe o que que é", né. A gente às vezes está tão envergonhado, irmãos, daquilo que a gente faz, que a gente fala assim: "O senhor sabe, o senhor conhece, o senhor sabe o que eu tenho feito de errado". Irmãos, mas Deus quer que nós coloquemos rostos nos nossos pecados, que nós os nomeemos, que nomear é difícil, não é verdade? É difícil quando a gente está sozinho com Deus e fala assim: "Eu estou pecando isso aqui". Mas, irmãos, e ele continua dizendo o seguinte sobre isso: o pecado é cometido por pecadores, por pessoas que as quais cruzamos na rua, por pessoas com que trabalhamos e vivemos e ao lado de quem sentamos dentro da igreja. O pecado é cometido por nós, por você e eu. Os pecados do povo de Deus colocados em um cesto não eram apenas angústias sociais abstratas, eles não são resultados de um ambiente ruim, educação deficiente ou pobreza, são obras da própria mão, da própria pessoa. Então, irmãos, muitas vezes nós culpamos as coisas. O que ele está dizendo é o seguinte: olha, nós culpamos as pessoas, nós culpamos o ambiente que a gente está, nós culpamos, irmãos, situações, nós culpamos até pressões lá de fora e dizemos que nós pecamos por causa disso. Ou até, irmãos, nós citamos até leis para justificar o nosso pecado. Os tempos mudaram, né, agora isso pode, né, agora isso pode. Isso não é crime mais, se isso não é crime mais, não é pecado mais. Onde você tirou essa inferência? Onde que a Bíblia diz, irmãos, em algum lugar qualquer, que se um governo qualquer liberar alguma coisa que Deus disse que era errado e é pecado, isso agora passou a ser verdade e agora está tudo bem, Deus aceitou. Aonde, irmãos? Uma segunda lição que ele deixar para você nessa noite, irmão, nós precisamos admitir que alguns pecados só podem ser removidos por Deus em nossa vida, somente por Deus. Vai falar a verdade que a gente não fica frustrado, irmãos, quando a gente peca, e aí depois a gente volta e peca de novo no mesma coisa. Aí depois a gente peca de novo na mesma coisa. E na mesma coisa, e na mesma coisa. E de todas aquelas vezes você até em algum momento falou com Deus: "Deus, isso eu não faço mais. Não, é a última vez, Senhor". E pede perdão, eu sei que você pede perdão, e você pede perdão, eu não duvido, irmãos, com sinceridade. Com sinceridade. Mas, irmãos, nós não entendemos até hoje que muitas vezes eu preciso de Deus. Por isso que lá em Mateus 11, versículo 28 a 30, nós somos chamados a aprender dele que é manso e humilde de coração. Ou seja, irmãos, ele nos chama a aprender dele, porque nós só podemos nos libertar de algumas coisas com o Senhor. Irmãos, em Timóteo, em Filipenses 4:13, ele diz: "Tudo posso naquele que me fortalece". Irmãos, se buscarmos em Deus a força para vencermos esses pecados, nós venceremos. Mas ele também nos chama atenção em Romanos 8:37, irmãos: "Porém, em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou". Irmãos, é nele que vencemos, é nele que nós suportamos, é nele, irmãos, que nós somos fortalecidos, é nele que nós precisamos buscar. Busque em Deus e deixe ser levado pelo Espírito Santo, irmãos. Aquela figura daquelas mulheres levando o pecado, irmãos. Hoje é dia de você deixar também Deus levar o seu pecado e dizer para o Senhor que aqui está difícil.
Irmãos, muitas coisas não saem da nossa vida, primeiro porque nós não reconhecemos que é assim. Segundo, porque quem colocou aquela tampa de chumbo foi a gente. Às vezes a gente culpa o diabo, mas às vezes foi você mesmo que pôs, porque você não quer que ninguém chegue, que ninguém toque, que ninguém tire, que na verdade a gente gosta daquilo. Seja o que for, querida, às vezes é o ódio que você nutre o coração por alguma coisa ou por alguma pessoa. A falta de perdão. Não precisa ser nada cabeludo, irmãos, nada. Pode ser essas coisas, irmãos, que a gente guarda dentro do coração, a gente vai alimentando, a gente vai cuidando, a gente não abre mão. Terceira lição que eu queria deixar para você. Oi, oi, oi. Terceira lição que eu queria deixar para você, irmãos. Precisamos admitir que pode ser o nosso pecado, não confessado e não abandonado, que pode estar atrapalhando a obra de Deus. De chamar a atenção para você. Deus é luz. A palavra de Deus nos diz que ele não tem treva alguma. Irmãos, indicando que para que Deus possa agir em nossa vida, em nosso lar, no meio do povo dele, ele precisa que o povo seja santificado. Já disse para os irmãos que para mim um dos versículos mais importantes das escrituras com o povo de Deus é Josué 3,15, quando ele fala: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Ou seja, Deus opera, e ali está falando de obra de Deus, e Deus só opera no meio de um povo puro, santo, um povo que se santifica a todo momento. E além disso, nós precisamos entender que as associações pecaminosas não existem com Deus. Quando a gente vai em 1 Coríntios 6, versículo 14 a 15, ele faz várias distinções, separando claramente, irmãos, o que deveria ser visto por nós como bem contrário à vontade de Deus. Ele fala que ligação tem do ímpio com o crente, do injusto, irmãos, com o justo, do diabo com Deus. Que ligação tem? Nenhuma. Então ele separa as coisas e diz: olha, não dá para caminhar juntos. Então, irmãos, é bem claro que nós somos convidados, então, a entender que há essa distinção. Deus requer de nós todo o nosso coração, toda a nossa alma, toda a nossa vida. De novo, Richard Fields, ele diz o seguinte, irmãos: esta visão ensina algo que as pessoas não gostam de ouvir, tá? E para mim isso aqui é bem diabólico, tá? Isso é bem diabólico. Irmãos, cuidado, tem muita frase no meio do povo de Deus e lançado por aqueles que se dizem pregadores da palavra e se tornam verdade, não de Deus, das pessoas no meio do povo de Deus. Cuidado com isso. E uma delas é essa aqui que frequentemente nós dizemos: Deus ama o pecador e odeia o pecado. Isso é diabólico, irmãos. Deus nunca ama o pecador no seu pecado. Não, não tem um versículo que faça com que nós reconsideremos essa situação. Não tem um versículo que apoie essa frase nas escrituras. Não há. Frequentemente nós ouvimos isso, irmãos, mas há um perigo em dizer que Deus odeia o pecado, mas não os pecadores. A não ser, irmãos, e até que você se arrependa, a ira de Deus está sobre você e sobre qualquer outro homem que viva sobre essa terra. Você acha que o inferno vai estar cheio de quê? De pecado ou de pecadores? Então isso não é verdade. Não é verdade e não deveria estar na nossa boca. Deus odeia o pecado e o pecador, porque quem é a fonte do pecado é o pecador. Deus não vai mandar pecado para o inferno, Deus vai mandar o pecador que comete o pecado para o inferno. Deus quer purificar esse povo de Israel, e quando ele chama atenção, irmãos, e muitas vezes a gente vê isso lá, lembra do deserto, irmãos? Lembra do deserto? Como é que Deus purificava o povo? Lembra a revolta lá de Corá, Datã e Abirã? Como é que foram retirados o pecado do meio do povo, irmãos? Matando quem? O pecado ou matando o pecador?
Então não tem base bíblica para a gente afirmar que Deus ama o pecador. Deus ama o pecador arrependido. O pecador não, tá? E a gente tem que tomar cuidado, irmãos, de dizer essas frases até mesmo para o ímpio, porque o ímpio se sente ali anestesiado, né, consolado e confortado. "Ah, Deus me ama." Ama não. Deus está irado contra todo pecador, todo aquele que vive uma prática consciente de pecado. Lembra de Acã, irmãos? Em Josué, irmãos, capítulo 7, versículo 18 a 21, irmãos, quando Acã esconde uma capa babilônica dentro da sua tenda, e ali o Josué e os homens saem para a batalha. E quando eles saem para a batalha muito fácil a princípio, que eles olharam e falaram assim: "Não, cidade Ai é uma cidade muito pequenininha, vamos levar só alguns homens", né. E levaram somente alguns homens. Levaram somente esses homens e simplesmente voltaram derrotados, irmãos. E aí Josué volta para Deus, que o povo veio cobrar dele: "Josué, mas nós perdemos, cadê o Senhor?" E Deus só fala uma coisa para aquele servo dele, fala: "Olha, tem pecado no meio de vós. Tem pecado no meio de vós. Aonde tem pecado, a obra de Deus não progride. Aonde tem pecado, a culpa é do pecador." E então, pastor, você está dizendo que o trabalho na obra de Deus, nós estamos aqui, nós somos afetados por causa do pecado? Sim, sim. E a gente culpa os outros, né, irmãos? A gente culpa o evangelista, a gente culpa o missionário, a gente culpa o pastor, a gente culpa o conselho, que as ideias do conselho não foram as melhores, né? Algum problema tem, mas nunca é o meu pecado. Eu queria dizer para você que se a igreja, a quinta igreja não cresce, talvez seja o seu pecado. Talvez seja o seu pecado. Deus não abençoa a congregação dos justos, quando do meio dos justos, o justo tema em viver como um ímpio. Então, querido, tire o pecado da sua vida. O pecado nunca vai produzir nada de bom na tua vida. O pecado nunca vai fazer florescer nada de produtivo e valioso na tua vida, e nem no meio das pessoas que estão à sua volta. O pecado não é bom e nunca será. Irmãos, e mesmo que o mundo floreie o pecado, mesmo que ele seja enfeitado, ele vai continuar sendo pecado e vai continuar dando os mesmos resultados e vai continuar sendo olhado por Deus da mesma forma e vai continuar sendo julgado pelo Senhor da mesma forma. Mas o que nós temos nesse texto, irmãos, não é só uma repreensão. O que nós temos nesse texto é um convite a entender que a promessa é de tirar o pecado. Se você permitir, Deus tira o pecado da tua vida. Se você clamar, Deus tira o pecado da tua vida. Que se você pedir de coração, o Senhor limpa, purifica. Seja ele o que for, irmão, seja ele. Nós estamos falando de pecados interiores, né? Aquelas práticas que a gente às vezes só faz em nós sozinhos, ou então aquilo que está dentro do nosso coração, que às vezes nem o seu marido, nem a sua esposa sabe. Tá lá, ó. Você está cometendo sozinho, só você e Deus. Deus está chamando a atenção que Ele tem promessa de purificação para nós. Eu queria que você estivesse curvando a sua cabeça e que você, nesse momento, colocasse diante de Deus a tua vida. Querido, se você não tem, louvado seja Deus. Agradeça a Deus. Se Deus já fez isso na sua vida, adore a Deus. Fale assim: obrigado, Pai, porque o Senhor me purificou. Obrigado. Mas lembre-se sempre que nós somos chamados a vigiar para que não caiamos. Mas, querido, se você tem vivido em pecado, esse pecado escondido, é momento de você confessar diante do Senhor. É momento de pedir. Irmãos, e como eu disse aqui, muitas vezes, querido, você precisa de Deus. A gente não vence sozinho, mas nós precisamos do Senhor. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo.
Nós somos vencedores em Cristo. E como vencedores, Ele nos chama, Ele nos convida a deixar aqui o fardo, a deixar aqui o fardo. Para com o Senhor, peça a Deus tenha misericórdia da sua vida. Deus, Deus Santo, Deus amado, tem misericórdia de nós, Deus. Ó Pai, nós, Deus, vivemos um mundo cercado pelo pecado. Mas, Pai, nós somos chamados, Deus, pelo Senhor hoje, a deixar diante do Senhor. Ó Pai, muitas vezes, Deus, esse pecado, Deus, tem sido um fardo de do Deus do Senhor para isso, Pai. Ó Deus, fortalece-nos, ó Deus, com teu Santo Espírito, Deus, a vencer, Senhor. Deus, o Senhor nos prometeu que em Cristo seríamos vencedores. Ó Pai, e muitas vezes, ó Deus, nas batalhas, ó Deus do pecado, nós reconhecemos que somos vencidos, Pai. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Tem misericórdia de nós. Purifica-nos, Deus. Santifica-nos, Deus. Abençoa-nos, Pai. Em nome de Jesus. Amém.